Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um medo que muitas mulheres carregam, mas nem sempre conseguem admitir. O medo de recomeçar na carreira, de voltar a trabalhar, porque muitas vezes não é falta de capacidade, é medo, é insegurança e autocobrança. Então pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a conversa é sobre recomeço, coragem e independência. Muitas mulheres passaram anos cuidando de tudo e de todos, da casa, dos filhos, do relacionamento, da família, como eu já disse algumas vezes por aqui. E sem perceber acabam se afastando da própria vida profissional. Algumas interrompem a carreira, outras deixam sonhos de lado, outras até trabalham, mas já não se reconhecem mais naquilo que fazem. E quando chega o momento de recomeçar, vem o medo. O medo de não conseguir, o medo de não estar no momento certo, de estar atrasada, o medo de não ser boa o suficiente. E eu acho importante ressaltar uma coisa: muitas mulheres não têm medo de trabalhar, elas têm medo é de recomeçar, porque recomeçar mexe com a autoestima, mexe com a identidade, mexe com a forma como aquela mulher se vê. E existe uma pressão muito grande em cima das mulheres quando elas precisam recomeçar. A sensação de que já deveriam estar mais à frente, de que perderam tempo, de que ficaram para trás, principalmente mulheres que passaram muitos anos dedicadas à maternidade, ao casamento ou à família. Muitas delas se olham e pensam: será que ainda tem tempo para mim? E eu acredito que uma das coisas mais cruéis que fazem com as mulheres é fazê-las acreditar de que elas perderam o próprio tempo. Mas maturidade não é atraso, experiência não é atraso, recomeçar depois dos 40, 50 não é fracasso, é coragem. Porque muitas vezes essa mulher está começando de novo enquanto ainda tenta reconstruir a própria autoestima, lidar com medos, inseguranças e até julgamentos. E ainda assim ela continua tentando. E isso já demonstra uma enorme força, porque recomeçar profissionalmente não é apenas aprender uma nova profissão ou abrir um negócio. Muitas vezes é reaprender a acreditar em si mesma, principalmente quando ela passou muitos anos ouvindo de que ela não seria capaz ou acreditando de que já era tarde demais. Mas não é. E talvez um dos maiores erros seja acreditar que recomeçar significa começar do zero. Toda experiência vivida constrói repertório, toda dor ensina alguma coisa, toda mulher carrega força, inteligência e história. O problema é que muitas vezes ela esquece disso. E aqui existe uma outra coisa muito importante para ressaltar. Independência financeira não é apenas dinheiro, é liberdade de escolha, é segurança, é autonomia, porque quando a mulher consegue se sustentar, ela também consegue decidir com mais clareza o que aceita e principalmente o que não aceita. E isso muda completamente a vida dessa mulher. Ela volta a ter autonomia, se sente mais dona de si. E eu vejo isso muito na prática no dia a dia. Muitas mulheres permanecem em relações infelizes, não por falta de coragem, mas por medo de não conseguirem se reconstruir profissionalmente. E é por isso que incentivar mulheres a retomarem a própria vida profissional é tão importante. Não importa se ela vai empreender, se ela vai voltar ao mercado de trabalho, começar algo novo, o mais importante é que ela entenda que existe vida, possibilidade e futuro depois de pausas. Porque recomeço profissional também é reencontro consigo mesma. E se você está vivendo um momento como esse, eu quero te deixar uma reflexão simples, mas importante. Talvez você não esteja atrasada, talvez esteja apenas recomeçando no seu próprio tempo. E isso também é coragem. Se esse tema fez sentido para você, compartilha com uma mulher que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E se você quiser ver mais assuntos como esses por aqui, me manda uma mensagem no Instagram que está aparecendo aqui na tela, que ele pode vir a ser o tema de um outro café. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia.
Até lá!